Esses deuses do mundo Pokémon detêm poder sobre a própria estrutura do seu universo e eles são os Pokémon mais fortes que existem. Então hoje vamos classificar todos os Pokémon lendários do mais fraco ao mais poderoso. Primeiro, as regras. Em vez de nos concentrarmos na força deles no jogo, vamos focar em quão fortes eles são canonicamente na lore do mundo Pokémon. Afinal, estes são Pokémon lendários, faz sentido usar lendas para classificá-los? Também contaremos com os Pokémon míticos, pois são tecnicamente um subconjunto dos lendários, mas não incluiremos as Ultra Beasts, já que é discutível se também são um subconjunto. Então, com isso dito, vamos começar olhando para os chamados lendários, que são mais fracos do que até mesmo os Pokémon regulares. Esta é a lendária categoria D. Infelizmente, nossa medalha de ouro da fraqueza tem que ir para Cosmog e Cosmoem. Para tirar o óbvio do caminho, esses dois podem eventualmente evoluir para Solgaleo ou Lunala, dois Pokémon que não veremos nesta lista por um bom tempo. A disparidade de poder entre esses dois grupos é demasiadamente grande para racionalizar ou justificar classificá-los em conjunto. Então, vamos falar primeiro sobre esses dois. Apesar de poderem ser usados como fonte de energia para abrir um Ultra Wormhole, é praticamente tudo o que podem fazer, e nem mesmo possuem esse poder sozinhos. A única coisa notável a mencionar é que Cosmog e Cosmoem estão empatados como o Pokémon mais leve e o mais pesado em existência, respectivamente. Adicione o fato de que Cosmoem também está empatado como o menor, e eles servem como uma prova clara e irrefutável de que a física não existe no mundo Pokémon apenas pelo princípio da conservação da massa. Na mesma linha, estamos dando a medalha de prata da fraqueza para Kubfu. Apesar de não estar na mesma escala da entrada anterior, a diferença de poder entre Kubfu e Urshifu ainda é significativa para considerá-los como entidades distintas. Além disso, considerando o quão poucos Pokémon lendários evoluem, podemos dividir algumas entradas aqui e ali. De qualquer forma, o ponto principal do Kubfu é que ele é fraco e inexperiente. Ele ainda está em treinamento básico, a ponto de ainda não ter decidido qual estilo praticar ou em qual das torres dos dois punhos treinar. Embora ele possa ficar mais forte com o treinamento, a quantidade de esforço necessário e a dependência de um treinador forte para auxiliá-lo o atrasa significativamente. Em terceiro lugar dos mais fracos, temos o Pokémon marinho Phione. Apesar de sua reputação, Phione não é totalmente inútil, ao contrário dos três anteriores. Dito isso, seus poderes ainda estão longe de serem considerados lendários, por assim dizer. Passa seus dias flutuando preguiçosamente no oceano, usando sua camuflagem natural para evitar predadores. A única coisa que o impede de cair ainda mais é sua conexão com Manaphy, que lhe dá acesso à manipulação mental e outros poderes psíquicos. Não se compara à troca de coração do seu primo, mas ainda possui acesso ao seu novo movimento, Coração Valente. A seguir temos nosso primeiro mítico com o Pokémon Melodia, Meloetta. A seguir temos nosso primeiro mítico com o Pokémon Melodia, Meloetta. É impressionante que um Pokémon com a habilidade de mudar de forma livremente esteja tão baixo em nossa lista. Como o nome indica, o poder de Meloetta é focado principalmente na música, seja cantando belas canções em sua forma diária que podem controlar as emoções daqueles que a ouvem, ou realizando danças graciosas em sua forma de pirueta que podem inspirar aqueles ao seu redor. O principal problema é que a fonte de seu poder, seu movimento característico Canção Relíquia, é uma arte quase perdida. Até recentemente, a própria Meloetta não conseguia se lembrar dela, e precisou de um tutor de movimentos especiais para reaprender. Temos que dar nosso próximo lugar para o Pokémon artificial Magearna. Embora possa ser um pesadelo no competitivo no universo, Magearna não é realmente tão poderoso. Seu atributo mais notável é seu coração de alma, a alma artificial que compõe o próprio Pokémon, enquanto seu corpo de metal é mais uma fantasia mecânica do que qualquer outra coisa. Mesmo sendo artificial, o coração de alma da Magearna lhe concede um forte senso de empatia, permitindo-lhe sentir as emoções de todos os seres vivos ao redor, o que o torna um ótimo cuidador, mas além disso, ele não tem muito a oferecer no departamento de poder. Continuando com o tema, a seguir temos o Pokémon da Gratidão, Shaymin. Como os participantes anteriores, Shaymin tem algum nível de poder, mas não muito mais do que outros Pokémon regulares. Ele tem o poder de purificar toxinas, fertilizar o solo e germinar flores e outras plantas em um instante, o que é impressionante pela escala, mas não é exatamente único para Shaymin. A maioria dos outros tipos de grama tem habilidades semelhantes, sendo capazes de fazer o mesmo por conta própria. Além disso, a única coisa notável sobre Shaymin é sua forma Cell que lhe concede a habilidade de voar. Que ótima melhoria, não é como se 90% desta lista já pudesse fazer isso sem uma mudança especial de forma.
E nosso último lugar neste nível terá que ir para o Pokémon marítimo, Manaphy. Para o propósito desta lista, Manaphy é basicamente apenas Phione, mas ainda mais. Ele perambula pelos mares, percorrendo grandes distâncias para retornar ao frio fundo do mar onde nasceu e é geralmente muito suscetível a mudanças em seu ambiente. A diferença é que os poderes de Manaphy são mais desenvolvidos que os de Phione, podendo ligar mentes de dois indivíduos e mudar suas perspectivas com seu antigo movimento característico, troca de coração. Manaphy realiza isso de maneira semelhante a Magiarna, o único outro Pokémon capaz de usar o movimento através de sua ligação hipersensível e empática com aqueles ao seu redor, permitindo que Manaphy tenha uma ideia clara dos pensamentos desses indivíduos. Isso é o que ele tem a seu favor, mas ainda é um pouco demasiado flutuante para seu próprio bem. Concluída a categoria D, vamos para a próxima seção. Essas lendas pertencem à categoria C. Para iniciar, há uma entrada dupla com Glastrier e Spectrier. Apesar de serem pesadelos nas batalhas competitivas, esses rejeitados de My Little Pony não são tão especiais no cânon oficial. Sim, eles são muito poderosos e estão no topo em força para os tipos Gelo e Fantasma, respectivamente. Mas em relação aos Pokémon lendários, esses dois não se destacam tanto. Eles são basicamente cavalos malvados e duros, e todas as lendas que os cercam estão relacionadas apenas a Calyrex ser capaz de domá-los. Ao menos a narrativa demora um pouco para estabelecê-los como Pokémon poderosos em geral, garantindo-lhes um lugar no fim da nossa categoria C. Na mesma linha, estamos dando nosso próximo lugar para Heatran e Volcanion. Vamos classificar esses dois juntos porque são basicamente o mesmo Pokémon, exceto pela tipagem secundária. Ambos são poderosos Pokémon do tipo Fogo, aproveitando o poder do núcleo da Terra e vulcões submarinos, respectivamente. Dito isto, como a entrada anterior, ambos parecem estar faltando no departamento de lendas, pois quase não há nada que os distinga de outros tipos de fogo igualmente poderosos. A única coisa que nos dá algo para trabalhar é o fato de que a Pedra Magma existe, que tem o poder de acalmar e controlar o Heatran, o qual se diz que Heatran protegerá ferozmente. Porém, considerando o canônico que existem vários Heatran e nem todos estão conectados a uma Pedra Magma, voltamos ao ponto inicial. Mas vamos falar sobre o Pokémon Urshifu, o Urshifu. Tendo completado seu treinamento em uma das Torres dos Dois Punhos, ambas as formas de Urshifu se tornaram mestres em seu estilo escolhido. Eles aperfeiçoaram seus poderes e habilidades marciais, usando-os para proteger aqueles que estimam. Isso os coloca de forma direta no mesmo nível que praticamente qualquer outro Pokémon do tipo lutador totalmente evoluído. Eles não possuem nenhum poder especial ou feitos lendários que os colocariam acima de outros Pokémon geralmente fortes, além de treinarem em uma arte secreta que poucos têm acesso. Da mesma forma, daremos nosso próximo lugar para ambos Type Nu e Silvally. Como os outros Pokémon criados pelo homem nesta lista, Silvally e sua desevolução Type Nu foram criados para ser uma arma. Um Pokémon específico para enfrentar as Ultra Beasts, explorando suas fraquezas através do sistema RKS. Contudo, os cientistas não puderam controlá-lo e tiveram que colocar um capacete limitador nele, desativando seu sistema RKS até que o Type Nu consiga dominar seus poderes. Portanto, o capacete limita o poder do Type Nu, igualando-o à sua evolução, Silvally, em termos de classificação. Dos 3 Pokémon feitos pelo homem nesta lista, Silvally é o mais fraco, não apenas em força física, mas também por seu sistema RKS, depender de um conjunto completo de memórias para acessar todo o seu potencial. Em seguida temos o Pokémon Macaco Rebelde, Zarude. Mantendo o tema, Zarude é bastante forte em geral, mas não está exatamente à altura dos padrões lendários. Por falar nisso, o fato de viverem em bandos de vários Zarude já é motivo suficiente para serem considerados lendários, mas isso não vem ao caso. Sua habilidade mais destacada é curar outros, algo raro para tipos grama e praticamente inédito em tipos sombrios. Passando para o Pokémon Trovão, Zeraora. Diferente de outros Pokémon elétricos, Zeraora não tem um órgão interno para gerar eletricidade. Se isso torna Zeraora mais forte ou mais fraco é debatível, pois embora o torne inerentemente mais fraco que outros Pokémon elétricos, ainda gerar eletricidade suficiente é uma façanha impressionante por si só. O que não é motivo de debate é o quão incrivelmente rápido Zeraora é, sendo capaz de se mover à velocidade de um raio e de lacerar sua presa com suas garras eletrificadas. Nosso próximo lugar será para outra entrada de grupo com os Titãs lendários, o primeiro de nossos trios lendários, ou melhor, um quinteto neste caso. Os Titãs se destacam mais por sua essência do que por sua força. Como seres feitos de pedra, gelo, metal, eletricidade e energia draconiana, eles dominam seus respectivos elementos.
Isso não é especial, já que praticamente todos os Pokémon têm essa habilidade em algum grau. Porém, os Titãs elevam isso a um patamar que poucos outros Pokémon de seus tipos conseguem equiparar. Por exemplo, Regis pode sobreviver submerso em lava sem derreter. O corpo de Regis Steel é tão duro que é indestrutível, e rumores afirmam que Regidrago possui os poderes de todos os Pokémons dragões. Esse último tem algumas implicações sobre vários dragões que ainda não abordamos nesta lista, mas vamos dizer que a falta de habilidades especiais em geral para os Titãs significa que há algumas limitações sobre o que essa afirmação implica. Agora de um tipo de trio, mas não exatamente, para outro, as Espadas da Justiça. Apesar de ainda não terem poderes especiais de fato, esses 4 alcançaram uma posição elevada principalmente por possuírem lendas verdadeiras sobre sua força. Muitas histórias narram suas proezas heróicas, desde resgatar Pokémon de desastres naturais até guerrear contra humanos que os prejudicariam. Eles alcançam isso principalmente através do trabalho em equipe, usando seus pontos fortes para sua vantagem enquanto compensam as fraquezas uns dos outros. Individualmente, eles não são muito mais fortes que outros Pokémon totalmente evoluídos, e mesmo em grupo não são particularmente especiais entre os lendários. Mas para um trio adequado, vamos olhar os 3 leais a seguir. Como os anteriores, esses 3 contam com o trabalho em equipe para alcançar seus objetivos, possuindo algumas das forças, inteligências e belezas mais impressionantes dos Pokémon. Eles se unem para atacar Pokémon mais fracos, aproveitando-se da boa vontade alheia para se fortalecerem. Contudo, 3 grandes falhas os impedem de alcançar uma classificação superior. Eles dependem muito das lendas que os cercam para manter sua imagem. Lendas que são, para dizer o mínimo, um monte de bobagens Shiinotic. Em segundo lugar, apesar de serem ameaçadores como grupo, individualmente não são nada especiais, e podem ser facilmente derrotados, mesmo após se fortalecerem com o multi especial. Finalmente, e mais importante, seus poderes não são realmente deles. Eles receberam suas habilidades de outro Pokémon que não veremos aqui tão cedo. Por essa razão, os 3 péssimos têm que fazer um esforço enorme apenas para chegar tão alto. Em seguida temos o Pokémon Marshadow, morador do Gloom. Marshadow, um Pokémon extremamente tímido, passa a maior parte do tempo escondido nas sombras dos outros. Você poderia esperar uma classificação mais baixa por isso, mas Marshadow se esforça para transformar esse ponto negativo em algo positivo. Ele observa os movimentos daqueles ao redor enquanto se esconde, imitando e aprimorando suas habilidades para aumentar seu poder marcial. Ele não pode copiar poderes especiais, mas através deste método é capaz de dominar qualquer arte marcial mais rápido e de forma mais eficaz do que os mestres mais habilidosos da arte. Mas agora finalmente chegamos ao trio lendário original, os Pássaros Lendários. E para constar, isso incluirá tanto as variantes de canto quanto de galar do trio. Além de toda a harmonia de fogo, gelo e relâmpago, ou talvez a harmonia de luta, psíquico e sombrio, dependendo do seu sabor preferido, odiamos dizer isso, mas realmente não há nada de tão especial neles. As habilidades das aves de galar são padrão para seus tipos, porém com características que referenciam as contrapartes de canto. A principal diferença é que suas habilidades são, em média, superiores às de seu tipo. Por exemplo, os ápidos de canto podem causar tempestades apenas batendo suas asas, e o Articuno de Galar pode usar seus poderes psíquicos para congelar coisas vivas e não vivas molecularmente. O Moltres de Canto é praticamente imortal, podendo se restaurar e reviver ao mergulhar em um vulcão ativo para queimar seu corpo, semelhante a uma fênix. Finalmente, estamos chegando à parte mais importante da nossa lista. Estes são os Pokémon lendários um tanto extraordinários e estamos colocando-os na categoria B. Vamos começar esta sessão com o do Lunar. Daqui em diante, a maioria dos Pokémon possuirá poderes especiais que os diferenciam dos regulares. Os poderes de Darkrai e Cresselia estão ligados aos pesadelos e sonhos agradáveis, manifestando-os de formas prejudiciais e úteis, respectivamente. Darkrai é o mais forte dos dois, tanto em poder de combate quanto na capacidade de espalhar pesadelos intermináveis aos que o cercam simplesmente por existir. No entanto, enquanto Darkrai é melhor ofensivamente, Cresselia é mais defensiva, sendo capaz de dissipar os pesadelos criados pelo primeiro e curar outros além disso. No final das contas, esses dois são uma dupla dinâmica inseparável, então a natureza específica do poder de proteção de Cresselia os prejudica um pouco. Mas vamos passar para as bestas lendárias. Sua característica mais notável como grupo é o fato de que morreram na Torre Queimada antes de serem revividos por Ho. No entanto, isso é mais uma façanha para este último do que qualquer outra coisa. Então não podemos contar isso para esses 3. O que podemos contar para eles é que cada um deles individualmente tem poderes que superam em muito os dos Pokémons comuns. Raikou e Entei são os mais destrutivos dos 3, sendo capazes de controlar livremente nuvens de tempestade e erupções vulcânicas à vontade.
Já Suicune é mais protetor, podendo andar sobre a água e purificar instantaneamente qualquer corpo d'água que toca. Também é descrito como o mais próximo de Ho-Oh entre seu trio, tendo até uma conexão com o desconhecido. A seguir temos o Pokémon Paleozoico Genesect. O segundo Pokémon feito pelo homem desta lista, Genesect, consegue ter sucesso, enquanto Silvally falhou principalmente devido a fatores motivacionais. Silvally foi criado para ser uma ferramenta especializada para uma organização altruísta, já Genesect foi feito como uma arma de destruição em massa para uma equipe maligna empenhada na dominação mundial. Além disso, quando o projeto foi cancelado por N, o cientista que eventualmente o completou despejou toda a sua frustração em tornar Genesect o mais forte possível, mesmo antes de ser revivido e modificado. Já era um predador de topo e um caçador poderoso. No entanto, com o canhão adicionado e a configuração de voo de alta velocidade, tornou-se uma ameaça muito mais potente para pessoas e Pokémon. Que isso seja uma lição. Se você quer tornar algo mais perigoso, dê-lhe uma arma e veja o resultado. Seguindo essa linha, o próximo lugar é do Pokémon DNA, Deoxys. Embora não seja um Pokémon feito pelo homem, é um extraterrestre, então não vai ter nenhum poder especial sobre o nosso mundo. Mesmo assim, isso não impede Deoxys de ser uma ameaça poderosa. Como um vírus mutante, seu corpo é incrivelmente maleável, sendo capaz de se transformar em várias formas para se adaptar ao seu ambiente e sobreviver neste mundo estrangeiro. Ele é praticamente indestrutível, pois pode regenerar instantaneamente seu corpo desde que o núcleo cristalizado fique intacto. Isso, junto com sua capacidade de mudar suas formas à vontade, torna Deoxys um Pokémon perigoso, mesmo sem quaisquer poderes divinos. Agora vamos analisar a dupla Paradoxo. Você sabe que os Pokémon Paradoxos são bem resistentes, certo? Eles não são apenas mais fortes que a média dos Pokémon atuais, mas ficam ainda mais resistentes sob o sol ou em terreno elétrico. Isso é mais evidente com Caridon e Miridon, os mais fortes do grupo, capazes de configurar automaticamente as condições de campo que os fortalecem. Se você está se perguntando por que estamos falando apenas sobre mecânicas de jogo em vez de lore, é porque realmente não há nada para falar sobre isso. Além dos que encontramos na história, qualquer informação que temos sobre esses dois é principalmente boato de fontes não confiáveis. Ainda assim, pelo quão poderosos são os Pokémon Paradoxo em geral, nos sentimos confiantes em colocar o Rei Alado e a Serpente de Ferro tão alto. Vamos para outra entrada de grupo com as forças da natureza. Esses quatro parecem representar forças opostas, com Tornadus e Thunderous sendo mais destrutivos e Landerous e Anamorous sendo mais construtivos. Para ser franco, são os dois últimos que realmente elevam este grupo, enquanto os dois primeiros, apesar de estarem no topo dos Pokémon voadores e elétricos, têm habilidades ainda firmemente enraizadas nas regras básicas de seus respectivos tipos. Por outro lado, Landorus não apenas subjugou e puniu Tornados e Tundurus por seus delitos, mas ele e Anamaris também curaram a terra e fertilizaram os campos destruídos por suas disputas, trazendo a primavera e uma boa colheita para as pessoas. No final, esses dois estão fazendo um trabalho pesado para levar este grupo ao lado lendário da lista, mas pelo menos tem algumas lendas reais para ajudá-los. De um quarteto para outro, temos os Tesouros da Ruína. Nascidos de artefatos impregnados de emoções negativas, esses quatro são quase que unicamente responsáveis por destruir o antigo reino de Paldea no passado. A mera existência deles evoca destruição, deixando rastros de ruína por onde passam. Isso pode ser indiretamente como Wu-Tian e Ti-Wu, destruindo a área imediata apenas por existirem, ou diretamente como Tien-Pao e Ting-Lu, desencadeando desastres naturais devastadores regularmente. Os quatro temíveis tinham um potencial destrutivo tão grande que precisavam ser selados para sempre, até que uma criança com um lagarto de bicicleta aparecesse, o que ia acontecer primeiro. Passando para a dupla Eon. Quando você pensa sobre isso, é meio inspirador que o primeiro Pokémon capaz de mega evoluir mal entrou na metade superior da lista. No entanto, mesmo tirando suas formas mega da equação, Latias e Latios ainda são mais do que capazes por si só. Isso se deve principalmente à existência do Soul Dew, um item que contém o espírito de um Aeon falecido concedendo seu poder ao seu parente mais próximo. Isso, aliado à capacidade de compartilhar a visão, permite que eles cuidem um do outro e compartilhem seus poderes para proteger aqueles com quem se importam. Quando se combina isso com a Mega Evolução, essa dupla garante facilmente um lugar tão alto. A seguir temos o Pokémon da subjugação, Pecharunt. Embora não seja um Pokémon do tipo psíquico de fato, Pecharunt tem poderes de controle mental que superam a maioria dos verdadeiros psíquicos. Como o verdadeiro cérebro por trás dos Três Leais, foi ele quem deu a ele seus respectivos poderes. Ele faz isso usando sua corrente tóxica que extrai os poderes e desejos latentes do usuário em troca de colocá-lo sob total controle de Pecharunt.
Depois usa seu multitóxico para transformar quem o comer em marionetes sem mente para usar como quiser. As marionetes controladas por Pecharum espalham o multi para pessoas e Pokémon, criando um exército para servir à sua vontade. Se não for detido, Pecharum poderia potencialmente conquistar nações inteiras através deste método. Completando a história de Momotaro, temos o Pokémon mascarado, Ogerpon. Apesar de poder extrair energia de máscaras, especialmente aquelas com poder de territorialização, a verdadeira força de Ogerpon está em suas conquistas em batalha. Após perder seu companheiro e a maioria de suas máscaras para os 3 leais, ele coloca sua última máscara e parte para enfrentá-lo sozinho. Ele derrota todos os 3, interrompendo assim as ambições de Pecharunt. De fato, a inclusão de Ogerpon nessa lista é bastante simples. Pecharunt é uma das entradas mais fortes nesta lista e Ogerpon consegue superá-lo em termos de força, pelo menos indiretamente. E para completar a categoria B, temos Diancie, o Pokémon Joia. Como uma mutação de Carbink, Diancie tem o poder de criar diamantes do nada, comprimindo o carbono encontrado no ar entre suas mãos. Os Pokémon já fizeram coisas loucas, mas isso está em outro nível. Os diamantes são criados a uma temperatura de cerca de 2.500 graus Fahrenheit e a uma pressão de mais de 825 mil libras por polegada quadrada, em um processo que geralmente leva vários meses para produzir um único diamante minúsculo. Como se isso não bastasse, e certamente basta. Diancie pode mega evoluir, amplificando sua habilidade a níveis extraordinários. A única razão pela qual ele não alcança nosso Tier A é porque reservamos para os Pokémon mais divinos, dos quais Diancie infelizmente fica um pouco aquém. E com isso dito, agora passamos para a seção realmente lendária, onde residem os verdadeiros deuses do mundo Pokémon. Este é o Tier A. Iniciando esta sessão, temos a dupla da torre. Como mencionado anteriormente, Ho-Oh tem o poder de ressuscitar outras criaturas. Após resgatar e reviver as feras lendárias da Torre Queimada, Ho-Oh obteve alguns dos poderes de cura mais potentes entre todos os Pokémon. No entanto, além deste único momento, é tudo o que ele tem em termos de poderes especiais. Ele pode dar felicidade eterna aos que o veem, embora isso seja principalmente boato sujeito à interpretação, muito inferior à sua habilidade de ressuscitar os mortos. Em comparação, Lugia não tem poderes especiais conhecidos que se equiparem à ressurreição de Ho-Oh, mas é dito ser tão poderoso quanto este, então deve ter algo equivalente. Em seguida temos que falar sobre as divindades guardiãs. Esses 4 são os protetores de Alola, cada um guardião de sua respectiva ilha. Apesar de conflitos ocasionais no passado, seu foco principal é proteger suas ilhas de ameaças externas, como ultrabestas, equipes vilãs e principalmente o Trio de Luz. Solgaleo e Lunala chegaram em Alola, e as divindades guardiãs lutaram contra eles para proteger suas casas. Apesar da derrota dos últimos, os primeiros, impressionados, concederam o Tapunium Z aos guardiões e confiaram a eles a proteção do Cosmog durante seu crescimento. Então, quando Necrozma apareceu e roubou a luz do mundo, os guardiões se uniram usando o poder dos Cristais Z, recuperaram a luz roubada, baniram Necrozma de volta de onde veio. Da mesma forma, estamos dando nosso próximo lugar para a dupla de heróis. Assim como nosso participante anterior, Zatian e Zamazenta chegam tão alto quase exclusivamente devido às suas conquistas em batalha. Neste caso, eles são quase que unicamente responsáveis por derrotar Eternatus e por encerrar o dia mais escuro. Lembre-se de que isso também acontece em um momento em que os Pokémon Dynamax ainda eram um conceito estranho e eram muito mais difíceis de lidar. Considerando tudo isso, o fato de eles terem derrotado todos os Pokémon Dynamax descontrolados e Eternatus definitivamente lhes garante uma posição muito superior. Agora temos a dupla de Reshiram e Zekrom. Não vamos contar com Kyurem nesta entrada por razões que explicaremos em breve. Possuindo alguns dos mais fortes poderes de fogo e elétrico de todos, esses dois são capazes de queimar a Terra e acredita-se que representam o poder da fusão. E não estamos falando sobre a fusão no estilo polimerização com Kyurem para se transformar em uma nova forma. Chegaremos a isso mais tarde. Não, estamos falando sobre fusão nuclear em um nível atômico na liberação de energia que tal processo cria. Isso significa que esses dois são literalmente o equivalente a uma bomba atômica no universo Pokémon, ou mais precisamente, um reator nuclear. As implicações desse poder não podem ser ignoradas. Em nossa quinta entrada consecutiva em grupo, Jiraiya e Hoopa dividem a mesma posição. Para explicar nosso raciocínio ao agrupar esses dois, vamos analisar primeiro o Jiraiya. Embora se diga que tem a capacidade de conceder desejos, na realidade, ele possui um truque útil para contornar a verdadeira realização de desejos, a teletransportação. Em vez de criar objetos ou dobrar o universo à sua vontade, o Jiraiya simplesmente teletransportará coisas de outros lugares quando alguém fizer um desejo.
Com base no exposto, aparentemente não há limites para este poder, permitindo em tese que ele pegue o que quiser de qualquer lugar do mundo. Isso é basicamente idêntico ao poder de Hoopa de abrir portais através das dimensões e pegar qualquer coisa ou qualquer pessoa que quiser de qualquer canto do multiverso. Isso se estende até mesmo a outros Pokémon lendários, o que significa que muitas das forças do restante desta lista se estendem a esses dois também. Isso estende o poder desses Pokémon, mas não especificamente de Jiraiya ou Hoopa, então há um limite para o quanto pode aumentar a classificação deles. A seguir, vamos analisar o Pokémon Rei Supremo, Calyrex. É realmente impressionante como a mecânica que torna Calyrex forte no jogo, que é a fusão com Glastrier e Spectrier, acaba sendo a menos impressionante de suas proezas. Seus poderes são fortes o suficiente para superar quase qualquer outro Pokémon psíquico. Ele pode dominar a mente de qualquer indivíduo em seu alcance, realocar uma floresta inteira com seu ecossistema intacto e ver todos os passados, presentes e futuros possíveis simultaneamente. Ele pode fertilizar instantaneamente campos estéreis e fazer com que eles produzam colheitas instantaneamente. Ele pode impedir um meteoro de destruir o planeta. Ele pode até mesmo tomar os poderes de suas montarias escolhidas, ampliá-los e torná-los seus. Dito isso, tudo isso vem com a ressalva de que Calyrex deve receber seus poderes através das orações de seus seguidores. Os poderes de Calyrex desaparecem quando as pessoas param de acreditar nele, e como tudo isso acontece depois que Calyrex é quase uma memória esquecida pelo povo da Crown Tundra, infelizmente não podemos classificá-lo mais alto. De um Pokémon de fusão para outro, o próximo é o Pokémon de fronteira, Kyurem. Voltando ao tema de fusão do trio Tal, Kyurem é a culminação desse tema, sendo capaz de literalmente se fundir com os outros dois. Teoriza-se que isso se deve ao Kyurem ser o dragão original da região de Unova. Quando Reshiram e Zekrom se separaram dele, Kyurem ficou com o DNA residual dos dois, permitindo-lhe usar Absolution para absorvê-los de volta e preencher o vazio. Curiosamente, embora Kyurem não seja um Pokémon de fogo nem elétrico, quando fundido com Reshiram ou Zekrom respectivamente, seus poderes sobre esses elementos superam em muito os de suas formas base, sendo controlados apenas pelo conflito com seus poderes de gelo existentes. Dito isto, ele também tem total controle sobre os referidos poderes de gelo, por isso pode facilmente usar isso a seu favor, e liberar todo o potencial de seu imenso poder. Assim, sem Reshiram ou Zekrom para se fundir, Kyurem é um pouco mais fraco que os outros dois. Seu corpo congelado é difícil de controlar, e seus poderes de gelo são menos dominados comparados aos poderes de fogo e elétricos dos outros. Ainda assim, sua disposição agressiva o torna bastante perigoso por si só, podendo superar seus equivalentes, então Kyurem ainda se classifica facilmente acima deles em princípio. Assim como antes, Solgaleo e Lunala são os próximos da lista. Novamente, não estamos contando com Necrozma aqui por motivos óbvios a esta altura. No entanto, como seres de luz, Solgaleo e Lunala foram os que trouxeram luz para Alola, resultando nos antigos reis os adorando como deuses. Eles também podem abrir Ultra Wormholes e atravessar o Ultra Space, uma habilidade inata que pode ser usada à vontade, ao contrário de suas pré-evoluções. A única desvantagem é que Necrozma contra-ataca esses dois, já que ambos são ineficazes contra ele e costumam ser seu alvo. Dito isto, um Pokémon com uma vantagem contra o que são basicamente deuses não diminui o suficiente desses dois para classificá-lo mais baixo. Passando para o Pokémon de viagem no tempo Celebi. Este vai ser simples porque a categoria Pokédex basicamente diz tudo. Como a lata diz, Celebi tem o poder de viajar no tempo, e com isso vem todas as habilidades que induzem paradoxos que vêm com o território. Ele atua como guardião da floresta, protegendo sua casa e a linha do tempo. Sempre que sente uma anomalia na linha do tempo, ele viaja para aquele momento para corrigir o problema, antes que ela se desintegre. Ele pode até coexistir com suas versões passadas e futuras e unir forças com elas para lidar com uma ameaça maior ou reviver uma encarnação caída de si mesmo. Além disso, ele tem o poder de purificar seu entorno, fazendo as plantas florescerem em sua presença e dissipando a escuridão nos corações dos Pokémon sombrios. Dito isso, Celebi é um pouco mais passivo do que sua posição sugeriria, pois seu status estabelece que ele geralmente evita períodos de conflito, que é exatamente o que um guardião da floresta deveria perseguir. Mesmo assim, a capacidade de viajar no tempo é distorcida demais para ser ignorada, apesar do potencial desperdiçado. A seguir temos o Pokémon Terra, Terapagos. Apesar de sua forma normal ser pequena e fraca, Terapagos nunca está nela quando é importante. É o progenitor tanto do tipo Terra Estelar quanto do fenômeno terrestre como um todo, sendo capaz de absorver energia terrestre para formar uma concha cristalina para se proteger. Ele usa esse poder para sobreviver no subsolo profundo, evitando a extinção ao entrar em hibernação por 1 milhão de anos escondido dentro de um cristal.
Além disso, parece controlar o tempo, trazendo pessoas do passado e alimentando máquinas do tempo usadas para trazer Pokémon Paradoxo à era moderna. Para acrescentar a isso, quando é exposto à própria energia terrestre, ele se transforma em sua forma estelar, uma forma tão cheia de energia que pode resistir até mesmo a Master Ball e ameaçar colapsar o ecossistema de Paldea com sua própria existência. Com tanto poder em um Pokémon tão pequeno, seria loucura classificá-lo mais baixo. Mas agora vamos para o Trio Aura. A partir daqui, os níveis de poder foram tão além do pensamento racional que a competição se torna extremamente acirrada. Isso fica mais evidente no Trio Aura, onde o poder de dar e tirar a vida indiscriminadamente nem sequer entra no top 10. Isso ocorre por dois motivos principais. Uma é o fato de que Xerneas e Yveltal estão em oposição direta um ao outro tanto em conceito quanto em motivo, então eles tendem a se anular. Na verdade, Xerneas seguirá especificamente Yveltal apenas para desfazer a perda de vida que este último espalha com sua própria presença. E a outra é que Zygarde existe e, como um emissário da Ordem, serve para manter os dois sob controle. Não só é especificamente adaptado para anular os poderes do resto de seu trio, mas quando está em forma completa, com todas as suas células, ele facilmente supera eles e a maioria dos Pokémon nesta lista. Normalmente, isso colocaria Zygarde acima dos outros dois, mas além de ser mais passivo que outros lendários, mesmo sua forma completa não compete com o resto desta lista. Entrando no top 10, temos o colossal Pokémon Regigigas. Sabemos que a lenda é levada a sério quando Regigigas chega ao top 10 em vez de ficar por último. Ele possui uma resistência incrível, sobrevivendo facilmente tanto à lava fervente quanto a temperaturas congelantes. Ele também tem uma força imensa, que é usada para rebocar os continentes para onde estão hoje. Porém, tudo isso é ofuscado por seu maior poder, a capacidade de criar vida. Regigigas foi o responsável por criar os 5 titãs lendários a partir de materiais inanimados e imbuiu-os com vida e consciência próprias. Lembre-se, isso não é trazer alguém de volta à vida como Ho-Oh ou Xerneas. Isso é conceder vida a um objeto inanimado onde nenhuma vida existia antes. As implicações disso são impressionantes. Então vamos seguir em frente e ignorar o Slow Start aqui e dar a Regigigas um lugar tão alto. Agora vamos dar uma olhada no Trio do Clima. Mas sabe o que é mais impressionante do que rebocar continentes? O principal motivo da fama do Trio do Clima é que eles são considerados os responsáveis por moldar o mundo como o conhecemos atualmente. Groudon moldou a Terra, Kyogre moldou os mares e Rayquaza criou a atmosfera enquanto mantinha os dois anteriores sob controle. Além disso, embora seus poderes tenham diminuído com o tempo, quando expostos a uma fonte de energia primordial, como as orbes ou uma pedra-chave, eles podem desbloquear suas formas primordiais, ou Mega Evolução no caso de Rayquaza, e têm o poder de expandir seus domínios novamente. A única razão pela qual esses três não estão classificados mais alto é que seus poderes são limitados exclusivamente ao mundo material, o que não se compara aos poderes metafísicos das próximas entradas. A seguir, exploraremos o Pokémon da Vitória, Victini. Pode parecer anticlimático passar de 3 titãs super antigos para um pequeno coelho, mas ouça-nos. Victini tem o poder de trazer vitória para aqueles que julga dignos. Como o que isso implica nunca é realmente esclarecido, mas parece ser tão infalível quanto é potente. Mais impressionante é que Victini também é uma fonte de energia infinita, capaz de compartilhar com seus amigos e aliados. Embora tendamos a confundir o conceito de infinito com apenas um número grande, vale a pena lembrar o quão incompreensível é a ideia de energia verdadeiramente infinita. As aplicações disso são igualmente vastas, por esse poder vamos dar a Victini essa alta posição. Semelhante ao acima, temos o gigantesco Pokémon, Eternatus. Como Victini, Eternatus é uma fonte de energia efetivamente infinita, sendo a fonte das pedras dos desejos e partículas de Galar, que permitem que os Pokémon se Dynamaxem. A principal diferença entre os dois, no entanto, está em sua aplicação. Eternatus não apenas tem o poder de controlar o fenômeno Dynamax por conta própria, mas também tem o poder de absorver a energia que libera, permitindo que reverta para sua verdadeira forma Eternamax. Nesta forma, Eternatus tem um nível de poder que supera de longe qualquer Pokémon existente, pelo menos no jogo. Ele tem o maior total de estatísticas base no jogo, superando os segundos colocados Mega Rayquaza e Mega Mewtwo em quase 50%. Apesar de não considerarmos as estatísticas do jogo para esta lista, com uma diferença tão grande, é necessário pelo menos reconhecê-la. Considerando isso, sua forma atual é mais razoável em termos de poder, pelo menos no que tange a esta lista. E apenas perdendo o top 5, ou nosso Tier S, temos o Trio do Lago. Arceus criou esses três, cada um representando as forças que regem a mente, conhecimento, emoção e força de vontade.
Juntos, eles usam seus poderes para criar o espírito humano, dando origem à vida inteligente no universo Pokémon. Além disso, eles têm o poder de controlar seus respectivos aspectos da mente, podendo revogá-los de quem quiserem à vontade. Olhar nos olhos de Uchi causa estado vegetativo, tocar Mesprit leva à perda de emoções, e machucar Azelf faz perder a vontade de viver. Além disso, eles têm o poder de criar a Corrente Vermelha, um item que dá ao portador o poder de manter Dialga ou Palkia sob controle, o que por si só é uma taxa incrível. Dito isto, eles são um pouco frágeis demais para o próprio bem. Apesar de seus poderes de alteração da mente, eles são fracos por si só, como evidenciado quando a equipe galáctica os capturou facilmente. No entanto, como criadores do espírito, podemos colocá-los logo após nosso top 5. E com isso dito, chegamos ao topo da nossa lista lendária, os 5 mais poderosos lendários, o S-Tier. E o nosso quinto lugar vai para o Pokémon genético, Mewtwo. O terceiro e mais forte dos Pokémon criados pelo homem, Mewtwo é um clone geneticamente aprimorado de Mew. Criado para ser a arma mais forte do mundo pela equipe Rocket, e eles obtiveram êxito. Bem, ok, não exatamente, já que ainda restam 4 entradas, mas ainda é uma linha legal independentemente disso. Ainda assim, eles quase conseguiram. Como uma criatura criada para a batalha, as capacidades ofensivas do Mewtwo foram maximizadas. É um dos Pokémon mais selvagens que existem, capaz de pensar apenas na destruição de seus inimigos. Ele possui alguns dos poderes psíquicos mais fortes que existem, capaz de esmagar um arranha-céu com apenas um pensamento. Além disso, Mewtwo também tem não uma, mas 2 Mega Evoluções, cada uma delas amplifica ainda mais seu poder de batalha. Ele pode não ter habilidades especiais em comparação com o resto dessa seção, mas o puro poder bruto e proeza de batalha que possui fazem de Mewtwo um deus entre os Pokémon por direito próprio. Perdendo por pouco pódio, nosso próximo lugar vai para o Trio da Criação. Quando o Trio da Criação não está nem entre os 3 mais poderosos, percebe-se que as coisas foram longe demais. Assim como o Trio do Lago, esses 3 foram criados por Arceus para manter o universo em equilíbrio, cada um governando um aspecto específico da própria realidade. E sim, isso inclui Giratina, que pode ter sido banido para o mundo da distorção por sua violência, mas ainda utiliza seu domínio sobre a antimatéria para manter o equilíbrio no mundo real. Enquanto isso, Dialga e Palkia asseguram que o tempo flua normalmente e o espaço se mantenha estável. Se você acha que esses poderes seriam insanos e garantiriam um lugar no topo, você estaria certo. No entanto, os 3 primeiros são de alguma forma ainda mais ridículos. A medalha de bronze do poder tem que ir para o Pokémon Prisão Necrozma. Como o resto de seu trio, Necrozma é um ser de luz, fornecendo uma fonte de energia para seu mundo natal. Ou pelo menos era até que o povo antigo de Ultra Megalópolis buscasse o poder de Necrozma para si próprios, despojando-o de sua luz e deixando-o em um estado de dor constante. Desde então, Necrozma busca incessantemente mais luz para recuperar o que perdeu, deixando desespero e destruição por onde passa. Ele absorve toda a luz em sua dimensão natal, as dimensões das Ultra Beasts, e eventualmente tenta fazer o mesmo com a Alola. De onde vem seu verdadeiro poder é em sua capacidade de absorver outras criaturas de luz, incluindo Solgaleo e Lunala, dando-lhe uma fonte de energia e poder infinitos. Além disso, mesmo nesse estado, ele ainda anseia por mais luz, continuando a absorver cada vez mais luz, até que finalmente consome toda a luz que consegue encontrar. Pode ser uma coisa criar o mundo, mas é completamente diferente destruir todos os mundos, então devemos dar a Necrozma um lugar em nosso top 3, sendo superado apenas por alguns detalhes técnicos. A medalha de prata do poder vai para o novo Pokémon da espécie, Mew. A transição de destruidor de mundos para um embrião rosa e macio pode parecer chocante, mas provavelmente era esperada pela maioria. Como o progenitor de todos os Pokémon, Mew possui o DNA de todos os Pokémon existentes, e pode se transformar em qualquer um deles à vontade, incluindo outros Pokémon lendários. Isso significa que Mew pode ter todos os poderes de cada Pokémon nesta lista, e potencialmente quebrar todo o multiverso se assim escolher. Precisa reviver um amigo caído? Ho-Oh e Xerneas estão ali. Quer voltar no tempo para corrigir um erro? Celebi e Dialga devem servir bem. Mesmo Necrozma, com seus poderes de destruir o universo, está apenas uma transformação de distância de Mew, tornando-o facilmente o Pokémon mais forte que cobrimos até agora. E a única razão pela qual ele não é o número 1 é porque ainda há mais um que nem mesmo Mew consegue copiar. Estamos dando a medalha de ouro de poder para o Pokémon Alpha, é seu? Ative aqui o Sixu. Sim, nós sabemos, não é a escolha mais criativa para o nosso primeiro lugar, dar a medalha de ouro para a divindade criadora literal. Mas quero dizer, vamos lá, certamente não pode ser tão simples, certo?
No jogo, Arceus é apenas o 8º Pokémon mais forte, e na história existem vários Pokémon que teoricamente deveriam ser capazes de derrotá-lo. Caramba, Arceus é um deus da luz, então algo como Necrozma deveria ser capaz de absorver e assimilar ele. E mesmo que não fosse o caso, Mew ainda pode se transformar em Arceus, então qual seria o resultado? No final desconhecemos o alcance total do verdadeiro poder de Arceus. Como revelado em Legends Arceus, o Arceus que conhecemos hoje é apenas uma fração de seu verdadeiro poder, um avatar com o qual ele pode interagir com o mundo material a partir de qualquer plano superior em que exista. Este avatar por si só é poderoso o suficiente para garantir uma posição no nosso top 3. O fato de que o verdadeiro Arceus é exponencialmente mais forte do que este avatar é mais que suficiente para lhe dar a medalha de ouro de força, mesmo ignorando seus poderes de criação do universo.